Queridos irmãos, conta-nos Eurípides Barzanufo, espírita, no livro O Homem e a Sua Missão. Importante nós conhecermos quem foi Eurípides, que não abordaremos hoje devido ao tempo, mas Eurípides conta que uma noite após os seus afazeres, ele deita em sua cama e logo que ele deita, ele adormece. E quando ele adormece, ele percebe ao lado da sua cama um espírito iluminado, mas de uma luminosidade assim, que ele chegava a ter dificuldade para assimilar toda aquela luz. E ele pega a mão de Eurípides e fazem uma viagem. Viajam, sobe. E ele diz que sobe. Sobe. Por um tempo, um longo tempo nessa viagem espiritual. E quando eles chegam num local belíssimo, cheio de flores, os primeiros raios estavam nascendo naquele momento no lugar aonde a entidade luminosa o coloca no chão. E ele, extasiado diante de tanta beleza, cores e flores que ele não conhecia, cheiros, perfumes que eram exalados, que não faziam parte do orbe terreno. Então ele, olhando, encantado o local lá, de repente ele vê que num banco diante daquele jardim belíssimo tem um ser sentado. E ele percebe que aquele ser está muito entristecido. E ele faz menção de se aproximar do banco onde aquele ser está sentado, cabisbaixo. E ele percebe que lágrimas escorrem no rosto daquele ser. E ele vai se aproximar. Quando ele sente que a psicosfera daquele ser era tão intensa que ele não tem coragem de se aproximar. Então ele questiona aquele ser: Senhor, por que chora, Senhor? Será que o Senhor chora por aqueles que fomentam a corrupção? Eu vou atualizar a história de Eurípides, tá? Para trazer para os nossos dias. Será que o Senhor chora por aqueles que fomentam a corrupção? O ser diz: não. Então o Senhor chora pelos traficantes que vão nas portas da escola aliciar as crianças para viciá-las e depois corrompê-las? Não. Então, Senhor, o Senhor chora por uma pessoa insana que entra dentro de uma boate e mata dezenas de criaturas? Não. Então, o Senhor chora por alguém que rouba o dinheiro da merenda escolar? Não. Eurípides então diz que, tocado de compaixão, pergunta ao ser iluminado: então, por quem chora, Senhor? Se o Senhor não chora por todos aqueles que assolam as dores na humanidade, por quem choras? Choro pelos que me conhecem e não se esforçam em vivenciar a minha proposta, a minha mensagem. Eurípides, então, ao ouvir aquela voz, reconheceu que quem sentava naquele jardim iluminado era o próprio Cristo. Ele disse que se tomou de compaixão, tomou de amor por aquela criatura, por aquela proposta, que imediatamente retornou ao corpo físico e todos os minutos da sua existência ele trabalhou para a propagação da proposta do Cristo para um mundo de regeneração.
Jesus, meus irmãos, não nos deixou órfãos. Inclusive, Ele nos disse que se nós o amássemos, Ele não nos deixaria órfãos. Iria ao Pai e rogaria que nos enviasse um outro Consolador, que ficaria conosco até o final dos tempos. E esse Consolador teria o objetivo de nos lembrar o que Ele havia nos falado, nos relembrar, porque Ele já sabia que nós esqueceríamos, e nos acrescentar aquilo que ainda a humanidade terrena não tinha condições de compreender. Então, se nós pudéssemos analisar a fundo a proposta de Jesus, Gandhi, Mahatma Gandhi, não sendo cristão, ao ler o Sermão da Montanha, ele vai nos dizer: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Pois no Sermão da Montanha, incompreendido ainda pela grande maioria de nós cristãos, está contida a proposta de Jesus para o mundo de regeneração. Nós vamos encontrar no Sermão da Montanha, numa linguagem política, poderíamos dizer que o Sermão da Montanha pode ser considerado a plataforma do reino de Deus. Representa o programa da mística divina e da ética humana, visando a total autorrealização do homem. Nas 8 beatitudes, bem-aventuranças, o mestre proclama precisamente aqueles que o mundo considera infelizes. Nós ainda não compreendemos a proposta. Como pode ser feliz o pobre? Como pode ser feliz o aflito? Como pode ser feliz quem tem fome e sede de justiça? Porque nós analisamos a proposta do Sermão da Montanha numa questão racional. E Haroldo Dutra Dias nos diz que para nós entendermos a proposta de Jesus, nós temos que pensar com a mente judaica, que é uma mente emocional, sentimental, emotiva, intuitiva, e não com a mente romana, não com a mente grega, que é racional, é lógica. Aí nós não vamos entender, porque nós vamos pegar ao pé da letra. Como eu posso ser feliz sofrendo? Então a proposta de Jesus ainda não foi entendida pela grande humanidade. Então vai nos dizer esta distinção e vai fazer entre felicidade e gozo. Felicidade e gozo tem diferença. Entre infelicidade e sofrimento também tem diferença. Porque eu posso sofrer e não ser infeliz. Eu posso estar passando por algumas provações difíceis, ter um sofrimento devido a uma dor ocasionada por qualquer razão, mas não necessariamente eu preciso ser infeliz. A mentora Joana de Ângeles vem nos dizendo que nós passaremos por provações, por dores, por sofrimentos, mas a infelicidade ou a felicidade opcional é escolha nossa. Quando nós conseguimos entender essa proposta divina, o fardo se torna leve e o jugo se torna suave. Aí nós vamos entendendo. Então nessa proposta faz a diferença. Vai através de todo o Evangelho do Cristo e só pode ser compreendida por aqueles que despertaram para a realidade do seu eu espiritual. Nós já nos conscientizamos, prezados amigos, que somos espíritos, que vivemos temporariamente uma experiência física. Temporário. Tudo é impermanente. Tudo é passageiro na nossa vida. Mas nós pensamos como seres mortais.
nos esquecemos que estamos de passagem, em aprendizado. Estamos matriculados temporariamente nesta escola. Daqui a pouco encerra o período e nós voltamos para casa. Se nós compreendêssemos isso, os nossos sofrimentos seriam diminuídos. Não nos afligiríamos por tantas quimeras, por tantas bobagens. Não nos desgastaríamos sem necessidade. Sou um ser espiritual, criado por Deus para a felicidade, para a plenitude. Precisamos pensar como espíritos. Perderemos menos tempo para perceber o reino de Deus sobre a face da terra. É necessário que cada homem individual realize dentro de si mesmo esse reino, que reserve cada dia, de manhã, ou de tarde, ou de noite, meia hora, 10 minutos, 5 minutos para se interiorizar totalmente no seu eu divino, no seu Cristo interno, através da chamada meditação, reflexão, descanso para a mente, serenidade. Nós vivemos, nós não damos descanso para a nossa mente. Porque dormimos ou não com o celular ao lado da cama. Se ouvimos um clique que entrou uma mensagem, não dormimos de preocupados. É ou não é? Não adianta rir, é verdade? Queremos ver como se nós fôssemos salvar uma vida logo ali. Não somos médicos, não estamos de plantão, temos que dar uma chance, um descanso para a nossa mente, para nos interiorizarmos, fazer um encontro conosco mesmo, olhar para dentro de nós e refletir. Muitos de nós não gostam de refletir, muitos de nós não gostam de olhar para dentro. Então a proposta de Jesus é que a gente passe a buscar o eu interno, a centelha divina, a descoberta do reino dos céus que está dentro de nós. A proposta da mentora Joana de Ângeles é nós fazermos a grande viagem, a mais difícil, porque hoje está muito fácil viajar, conhecer países, conhecer todo o globo planetário. E olha que nós podemos conhecer tudo sem sair de casa. Não é magnífico e maravilhoso? Acessamos a internet e viajamos por dentro de museus. Observamos quadros belíssimos, vemos paisagens, vemos fatos acontecendo aqui e agora, no mesmo momento, mas não conseguimos viajar para dentro de nós, na construção e na busca e na descoberta desse reino interior. E não viajando para dentro de nós, não olhando para dentro de nós, olhamos para fora, fazemos barulhos, nos angustiamos, nos afligimos e sofremos. E queimamos energias, e gastamos a nossa vitalidade, e daqui a pouco somos chamados. O que fizemos por nós e de nós. Então é momento de uma profunda reflexão nos dias agitados que nós vivemos. Dar um espaço na nossa mente para a entrada dessa reflexão, dessa proposta de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Jesus proclama: bem-aventurados, cidadãos do reino dos céus, agora e aqui mesmo, não quando nós desencarnarmos, porque grande maioria até de nós espíritas está ansioso esperando o desencarne para se livrar dos problemas. É ou não é?
não vamos nos livrar dos problemas. Porque nós vamos continuar sendo o que nós somos. Quando nós nos conscientizamos disso, então nós já vamos procurando resolver tudo. Não deixar pendência. Estar em paz conosco mesmo. Estar em paz com aqueles que conosco convivem. Porque eu vou acordar no mundo espiritual com as minhas virtudes e com as minhas imperfeições. Sinto muito informar isso. Sinto muito desiludir aqueles que se iludem. Mas a proposta é nos acordarmos para essa realidade. Aqui e agora, nos fala Jesus. Não deixe para amanhã. Seja feliz hoje. Bem-aventurados os cidadãos do universo, aqui e agora. O cidadão do reino dos céus, aqui e agora mesmo. Todos aqueles que são pobres ou desapegados dos bens terrenos, não pela força compulsória das circunstâncias eternas, fortuitas, mas sim pela livre e espontâneas escolhas espirituais, fiéis ao Espírito do Cristo. Não acumuleis para vós bens na terra, mas acumuleis bens nos céus. Felizes os que são desapegados. Não significa que se nós temos bens que adquirimos através dos nossos esforços, trabalhando dignamente, nós devemos nos desfazer de tudo. Não é isso que Jesus propõe. É Jesus nos convidar a possuir sem se deixar possuir pelos bens. Felizes aqueles que são desapegados, não compulsoriamente, porque quem reencarna numa prova de pobreza, ele é compulsoriamente convidado a não ter bens, é diferente do que aquele que reencarna temporariamente numa prova de riqueza. Então, quando Jesus nos convida a acumular bens nos céus, é que a gente não perca tempo se desgastando, correndo atrás de muita coisa que aqui nós vamos deixar, e deixando de lado muitas coisas que nós necessitaríamos ter vivenciado e não vivenciamos. Porque o Dr. Roberto Chiniachik, que é psicólogo famoso, conhecido, psicanalista e tudo mais, ele conta em uma das suas palestras que ele trabalhou um longo tempo no hospital de clínicas na área oncológica desse hospital. E a tarefa dele era atender os familiares do paciente que chegava num estado terminal. E aí ele preparar esses familiares para o que iria fatalmente ocorrer. E o que essas pessoas, esses familiares na porta da CTI diziam para o Dr. Roberto? Doutor, não deixa meu pai morrer. Não deixa minha mãe morrer, não deixa meu filho partir. Eu ainda preciso dizer para ele que ele é muito importante para mim. Vivemos 50 anos juntos. Não tivemos tempo para dizer que você é importante para mim. É acumular os bens dos céus. Nós achamos que acumular bens nos céus temos que fazer grandes obras. As grandes obras começam por gotas. Dizer que quem está ao nosso lado é importante é vital para nós. É importante para nós. Nós temos vergonha. Muitos de nós têm vergonha de dizer para companheiro, para o pai, para a mãe, para o filho: eu amo você. Porque viemos de uma cultura inflexível, muitas vezes distante, de muito respeito, mas pouco amor, pouco abraço.
pouco escutar os da minha geração. Nós tínhamos o pai, pelo menos na minha família, meio distante. Nosso pai nunca disse para nós que nos amava. Não que ele não nos amasse. Ele tinha vergonha de dizer. Porque a sua mãe nunca disse para ele que o amava. Porque talvez ela também tinha vergonha de dizer. Porque também ela não ouviu dos seus pais que o amavam. Então, acumular bens nos céus é fazer o movimento desse amor girar em torno da humanidade que está perdida por falta de amor, está carente por falta de amor. Os espíritos que se comunicam na mesa mediúnica, por mais arraigados ao ódio, à perseguição, o que lhes falta é afeto, é amor. Porque quando a gente não consegue convencê-los na doutrinação, na falação, a gente envolve eles no amor. E aí, eles amolecem e cedem. Na lei do amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Lázaro vai nos dizer que Jesus veio trazer a primeira palavra do alfabeto divino, o amor. E quando Jesus pronunciou essa palavra, os cristãos ébrios entregaram-se ao holocausto. Mas ele nos fala mais também, que o Espiritismo vem nos trazer a segunda palavra do alfabeto divino, a reencarnação. E aí nós vamos entendendo que o amor é um processo pedagógico, que através das vidas sucessivas, das várias encarnações, nós vamos aprendendo a desenvolver esse amor, que é o maior patrimônio da criatura, porque Deus é amor. Sendo criado por alguém amor, naturalmente lá na própria lei do amor, a criatura, por mais abjeta que seja, traz na sua intimidade o fogo ardente, a centelha divina, a presença de Deus em si. Esse amor está temporariamente abafado pelo orgulho e pelo egoísmo. Ao meditar sobre isso, começamos a trabalhar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, e aí vamos vendo que Jesus vai dizendo que o reino dos céus é para os simples. Jesus quer dizer que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que crê mais em si que em Deus. Nós vamos vendo que e trabalhado também pelo Dr. Sérgio Lopes, no seu livro, O Sermão do Monte, brincando, quando o Dr. Sérgio apresentou no Congresso o Sermão do Monte, esse trabalho meu já estava preparado, eu fui lá e disse para ele, mas como, Dr. Sérgio, o senhor vai copiar o meu trabalho? Brincando, claro, brincadeira, pelo amor de Deus, o Sermão do Monte é maravilhoso. E o Dr. Sérgio Lopes, ele vai tratando em cada bem-aventurança uma virtude. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando da humildade. Essa virtude difícil de ser conquistada, que às vezes, devido ao conhecimento, nós nos achamos muito importante. Importante é quem sabe que nada sabe, como nos dizia Sócrates e na 919. Jesus também nos diz que em todas as circunstâncias ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus. Mas vale para a felicidade do homem ser pobre de espírito, humilde, no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Essa libertação da escravidão material pela força espiritual supõe uma grande experiência e iluminação interna. Por quê?
Ninguém abandona algo que considere valioso sem que encontre algo mais valioso. Então hoje nós deixamos o noticiário, nós deixamos a nossa casa, nós deixamos os nossos afazeres no mundo lá fora, porque nós consideramos que era valioso nós estarmos aqui. Que ao estar aqui nós iríamos enriquecer, nós iríamos nos fortalecer. Mas o personagem que melhor compreendeu isso, que encontrou algo mais valioso, que abandonou tudo aquilo e foi incompreendido pelos seus companheiros de época, pela sua família, foi Francisco de Assis. Que ao se despir, porque seu pai mandou que ele escolhesse, ou ele deixava de seguir o Cristo, ou ele seria deserdado. E no momento que ele fosse deserdado, ele não levaria nada da sua casa. Por isso ele se despe na igreja. Ele encontrou algo muito mais valioso, que foi propagar as bem-aventuranças, que foi cantar as belezas de Deus, que foi cantar a obra divina. É algo muito valioso. E ele voltará à terra. Nos fala Manuel Filomeno de Miranda na sua última obra, Perturbações Espirituais. Quando eu li nessa obra que o Francisco de Assis está voltando à terra, li tudo, porque eu já tinha lido mais alguma coisa sobre a vida dele, e depois eu disse, mas Nair, talvez você não o conheça, não estará na terra quando ele reencarnar. Mas não tem importância, eu vou estar no mundo espiritual, eu vou estar sabendo das boas notícias, de alguém que ama profundamente, que vem para tratar as nossas mazelas. Porque o remédio que nós estamos precisando para nos acalentar é a presença de alguém que nos ama incondicionalmente, o enviado do Cristo. Então, quando nós encontramos algo valioso, que é a imortalidade da alma, a sobrevivência, a continuidade da vida, não nos escabelamos por poucas coisas. Porque também nos pobres de espírito, vai nos dizer a espiritualidade, ser rico não é pecado, ser pobre não é virtude. Virtude, o pecado, é saber ou não saber ser rico. Aí é que está a chave da questão. Bem-aventurados os puros de coração. A pureza de coração é inseparável da simplicidade. Vejam que as bem-aventuranças, elas vão se atando, elas vão se encadeando. Vem a simplicidade, a humildade, e daí vai excluir todo o pensamento de egoísmo e orgulho. Por quê? Porque entre o Deus amor e o homem egoísta se ergue, por assim dizer, uma muralha opaca que intercepta a luz divina. Enquanto o homem não ultrapassar a barreira do seu ego personal, está com seus olhos vendados, separados de Deus, por uma camada impermeável à luz, que é a pureza de coração. Vejam bem, o egoísta cria ao seu redor uma muralha que não permite a penetração da luz divina, que não o vitaliza. Por isso que todos os egoístas arraigados são infelizes, são solitários, sofrem demais, não se apercebe que estão se bloqueando para que as energias salutares e divinas circulem na sua psicosfera. Pureza de coração. Por mais que um ególatra ouça falar de Deus, nada compreende, porque o Deus é Ele.
O mais importante é Ele. Então ele não vai entender falar de um Deus amorável e bom. Porque ele também não se sente merecedor, às vezes até inconscientemente, dessa presença e dessa luz que poderá envolvê-lo. Ninguém pode compreender senão aquilo que vive ou é no seu íntimo, lá na intimidade. Se nós não vivenciarmos, não nos descobrirmos como criaturas divinas, como temos uma ligação direta com Deus, nosso Pai, e precisamos alimentar esses canais de comunicação, nós vamos nos sentir muitas vezes perdidos, sozinhos, abandonados, e a criatura que se fecha, ela não consegue entender. Ela pode até conhecer, mas compreender a proposta da doutrina, a proposta de Jesus, e os espíritos mais adiantados que estão pregando o Evangelho, que é o caso do Divaldo, o caso do Haroldo Dutra Dias e do Dr. Alberto Almeida, do Dr. Sérgio Lopes, todos espíritas de renome internacional. Ele nos diz que o movimento espírita está vivendo um período de grande conhecimento, mas de pouco entendimento. Conhecer, nós conhecemos. Entender, compreender que a proposta é para nos acolher, para nos auxiliar, para nos amparar. Se eu sei mais, eu preciso socorrer aquele que sabe menos. Então a proposta, conseguir compreender essa proposta, é o convite nos dias atuais. Porque devido ao grande conhecimento, às vezes esfriamos o coração quando não conseguimos compreender. Dr. Bezerra de Menezes nos diz numa fala que o conhecimento sem o sentimento nos torna verdugo dos nossos irmãos. Precisamos desenvolver as duas asas, o conhecimento e o sentimento, para entender. Então, ter o coração puro é querer servir espontaneamente e gratuitamente a todos. Um exemplo que nós temos de quem serviu espontaneamente e gratuitamente a todos é Pedro, que abriu com alguns companheiros de trabalho a Casa do Caminho, e ali ele foi o servidor maior, o servidor de todos, espontaneamente e gratuitamente. Naturalmente que nos dias atribulados que nós vivemos, nós não podemos abrir a nossa casa e transformá-la num albergue ou num abrigo, mas nós podemos ajudar, ser colaborador de uma forma ou de outra, aonde tem um albergue ou abrigo. Servir espontaneamente, gratuitamente, pelo prazer do serviço. Mas se eu não posso assim mesmo ainda ir num albergue, talvez eu possa andar na rua e sorrir. O Papa Francisco, que é um enviado de Deus, diz o seguinte: sorria na rua para um desconhecido. Sorria para as pessoas na rua, porque talvez para muitos a única coisa que eles terão é o teu sorriso. As vibrações, a prece, o desejo da transformação do mundo, nós estamos servindo na obra. Então nós vamos vendo que a humildade, é a simplicidade, é a pureza do coração. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, é a paciência. Jesus faz da doçura, da moderação, da mansietude, da afabilidade, da paciência uma lei.
No Evangelho tem uma mensagem chamada a paciência, que é assinada por um espírito amigo, um espírito protetor. Pelas informações do Divaldo, é a própria Joana de Ângeles que escreve aquela mensagem sobre a paciência. E ela vai nos dizer nas suas obras que a paciência é a ciência da paz. Paz, ciência. Todos nós, graças a Deus, espíritas, somos pacientes, não é verdade? Temos paciência. Quantas vezes já olhamos no relógio que essa palestra não acaba nunca, né? Mas vai acabar. Tenha paciência. Eu vim aqui hoje para ajudar vocês a começar a desenvolver essa virtude. Eu não venho sempre, é só de vez em quando. Então vibrem positivamente por mim. Não me mande pensamentos negativos aqui. É a paciência. A paz. Serenidade. Isso é saúde. Vai nos dizer também que indício infalível da verdadeira autorrealização é a mansidão. O homem que encontrou o seu eu divino é necessariamente brando. E em que consiste a mansidão? Consiste na desistência de qualquer violência, tanto física como mental, e sua substituição pela força do Espírito. O programa da não violência. Uma proposta de Gandhi, uma proposta do Cristo, uma proposta de Francisco de Assis. Mansidão, mansietude. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Misericordioso é aquele que tem o coração para os míseros, aquele que compreende e ama os fracos, os ignorantes, os doentes, todos os necessitados do corpo e da alma, e procura aliviar-lhes os sofrimentos. Misericordioso, nosso amado Chico. Nana Galves, que é uma senhora riquíssima de São Paulo, que conviveu muito com o Chico, que o Chico, quando ele saiu de Pedro Leopoldo, deixou a sua família. Nós sabemos porque, quem ler a história, quem vê o filme vai saber quais as razões que o Chico foi para Uberaba. Ele sofria muito, porque o Chico era alguém assim extraordinário, é alguém extraordinário. E o Emmanuel diz para ele: Chico, não sofra muito por deixar lá a tua família consanguínea. Você vai encontrar ali, ele já está chegando para conviver contigo, aqueles que realmente são parte da tua família espiritual, que estão reencarnados na Terra, estão reencarnados no Brasil, e eles estão vindo. Você vai reencontrá-los. Quando você reencontrá-los, você vai saber de quem eu estou falando. Um dia chega a Nana Galves e o seu marido lá em Uberaba para conhecer o Chico, se tornar assim amigos de infância, como a gente costuma dizer, se reconheceram. E ela conta que a primeira vez, rica, milionária, a primeira vez que ela foi a Pedro Leopoldo, que o Chico convidou ela, e o Chico, depois que terminava a sua sessão doutrinária, que acabava às 2 da madrugada, 3 horas da madrugada, às vezes, ele ia para casa, ele convidava alguns daqueles que estavam visitando para ir para sua casa tomar um cafezinho. Amanhecia o dia de conversa e o Chico pegava, quando era sábado, convidava os seus convidados para ir fazer uma visita na favela. E lá foi uma manhã, um alvorecer do novo dia, né? Nana Galves, riquíssima, ela e seu marido na casa lá do Chico, foram visitar uma senhora na favela. E o Chico só levava na favela, porque os amigos do Chico eram os da favela. Aí a senhora milionária acompanha o Chico, vai lá, entra na favela e numa casinha 2x2. Uma mãe solteira
especial, especialíssima, porque tinha todas as necessidades num só corpo. Aí o Chico senta na cadeira, lá como tem, se ajeita ali e vão ler o Evangelho. Fazem as preces, leem o Evangelho. E aí o Chico diz: minha irmã, traga a água para ser fluidificada. A senhora vai do lado, pega uma jarra, na fala do Haroldo Dias, mas está registrado em muitos casos de Chico Xavier, e a própria Nana Galves contou em Brasília, no congresso, que fazia mais ou menos, aparentemente, uns 5 meses que a jarra não era lavada. Foi lá, pegou a água de um balde que estava lá, porque não tinha água dentro da casa, e trouxe. E a Nana pensou o seguinte assim: eu que não bebo dessa água. Mas nem falar, imagina quanta contaminação tem nessa água, quantas bactérias tem nessa água. Mas ela não sabia que tudo que ela pensa ao lado do Chico, o Chico capta como se fosse a nossa voz. E aí o Chico traz, bota a água ali e ele diz: vamos orar, minha irmã, para pedir que os mentores espirituais fluidifiquem essas águas. A Nana conta que quando o Chico orou, perfumes de rosa se espalharam sobre o ambiente. E o ambiente foi tomado por um perfume. E o Haroldo perguntou para ela: melhor do que perfume francês? Muito melhor. E aquela água, aquela jarra, se transformou translúcida. A água ficou alva, de escura ficou alva. E ela diz: ali eu vi que eu iria beber a água da vida. Misericordioso, coração misericordioso para os pobres, para os doentes, para os necessitados. E quando nós falamos em pobres, não estamos falando de pobres materialmente, porque hoje a grande pobreza que estamos vivenciando no planeta é a pobreza moral, que é muito mais difícil de ser erradicada do que a pobreza material. Misericórdia, meu Pai, para esses corações endurecidos que ainda não compreenderam que os sofrimentos que hoje causamos aos outros, mais cedo ou mais tarde, iremos vivenciar. Bem-aventurados os que têm fome de justiça. Esta bem-aventurança visa sobretudo os insatisfeitos, os descontentes consigo mesmos, os que sofrem o tormento do infinito, a nostalgia do eterno, os que vivem ou agonizam em uma estranha inquietude metafísica, os que creem no muito que ignoram do que no pouco que sabem. Resumindo tudo isso ali, que é muito filosófico, é o seguinte: quem tem fome e sede de justiça, não tem fome e sede de justiça que se faça a favor dele, mas são aquelas criaturas que cometeram grandes injustiças e que hoje reencarnam para tentar remover isso, transformar e fazer com que a justiça se restabeleça. Porque muitas vezes, quando nós vamos para a mídia gritar justiça, na verdade nós não queremos justiça, nós queremos vingança. Então aquela criatura que mais se sente injustiçada é porque muitas injustiças cometeu. Um dia eu estava indo a Porto Alegre, mas sabe a deprê quase me enfiando embaixo do banco, de tão entristecida porque me julgava injustiçada. Estava vivenciando uma experiência duríssima e me sentindo com
com dó de mim mesma. Imagina, eu pequena, fico menor ainda se eu tenho pena. Eu não posso ter pena de mim, porque daí eu me diminuo. Quando eu não tenho pena de mim, nós crescemos. E aí eu sempre levo um livro, e aí leio uma frase de Sueli Calda, que fiquei mais entristecida ainda. Porque ela vai nos dizer o seguinte: no mundo há muitas injustiças. É verdade, mas não há injustiçados. Mas como que não há injustiçados? Se nesse momento estou vivendo uma injustiça, não há injustiçados. Não há. Sabe por que não há injustiçados? Senão Deus não seria soberanamente justo. É bom. Não faça ao outro o que não quer que o outro te faça. Tudo o que quiseres que o outro te faça, faça ao outro. Porque se eu plantei ontem, obrigatoriamente eu colherei hoje. As injustiças que vivi nesta encarnação, nada mais foi do que colheita. Ao compreender isso, quando vivencio algo, digo: Senhor, ajuda-me a colher. Ajuda-me a aprender a lição nesse momento, para que fique gravado na minha alma imortal, nos meus arquivos de memória. Como dói quando nós somos injustiçados. É para aprendermos, meu Pai, que jamais devemos cometer atos equivocados de injustiças. Então, oremos. O momento que nós vivemos hoje, que aparentemente a falta da merenda escolar, a falta da saúde, a falta da educação, algo que nós colhemos, e agora nós nos perguntamos: estamos colhendo muito bem? O que estamos semeando para o nosso futuro? Porque nós dizemos: que mundo deixaremos para os nossos filhos? Que mundo estamos fazendo para os nossos netos, para os nossos bisnetos, que seremos nós que estaremos de volta na terra? Então, a importância da gente plantar a boa semente hoje, acreditar na renovação. E o Divaldo nos diz que o Brasil está vivendo um período maravilhoso. Acesse lá o YouTube, que é um momento de transformação, de rever os nossos valores, fazer as nossas escolhas e sabermos o que realmente é importante. Que são as coisas que nós carregamos. Bem-aventurados os pacificadores. Quem é o verdadeiro pacificador não é, em primeiro lugar, aquele que restabelece a paz entre pessoas ou grupos litigantes, mas sim aquele que estabelece e estabiliza a paz dentro de si mesmo. Porque ninguém pode ser verdadeiro pacificador de outro se não for pacificador de si mesmo. Então, quem estabelece a paz entre grupos litigantes nem sempre é um pacificador. Pode ser um bom negociador, um bom diplomata, sabe intermediar os conflitos. Mas verdadeiramente pacificador é quem já estabeleceu a paz dentro de si. Está em harmonia consigo. Está em harmonia com o próximo. Está em harmonia com a natureza. Está, consequentemente, em harmonia com Deus. Gandhi, Francisco de Assis, Chico Xavier, cospem no rosto do Chico. Porque o Chico estava demorando demais e uma fila de 200 pessoas para serem atendidas. Chico beijava a mão de todos, todos beijavam a mão do Chico. Chico queria saber da avó, da mãe, do cachorro, do filho, do neto. Porque no momento que aquela pessoa estava na frente do Chico, ela era mais importante. E é alguém alterado quando chega, descontrolado emocionalmente,
espiritualmente, perturbado espiritualmente, gospe no rosto do Chico. O Chico olha para Emmanuel, porque Chico viu Emmanuel assim como nós estamos nos vendo. O Chico disse, o Emmanuel disse, Chico, limpa o rosto, olha para o irmão, atende o irmão e diz a ele, acho que choveu, acho que está chovendo. Pacificado. Irmã Dulce, que construiu uma das maiores obras sociais do Brasil. Vão ver o documentário da Irmã Dulce. Um dia pedindo, e era tão pedinte, que ela nem chegava nos comércios e só fazia assim com a mão. Um dia, um comerciante cuspiu na mão da Irmã Dulce. Irmã Dulce limpou a sua mãozinha e disse, irmão, isso é para mim, para os meus pobres o que tu tens. Pacificada, paz interior, não se desequilibrou. Então, pacificação. Bem-aventurados os tristes. Quem tem a consciência reta, sincera de estar na verdade, é profundamente alegre, calmo, feliz, embora externamente lhe aconteça coisa que lhe entristeça. É a questão do Francisco. Francisco de Assis teve lepra, teve um câncer no olho, seu olho foi queimado com ferro em brasas. Como ele suportou, como ele resistiu, era o conhecimento da época. 1200, imagina como é que se tratava. Um câncer de olho. Resistiu, conversando com o irmão Fogo. Irmão Fogo, seja brando comigo. Se preparou, cantou para Deus, cantou, e o ferro queimou seu olho. E ele não deu um ai. Então não esperemos ser felizes, alegres quando não tivermos problemas, porque estamos na terra em aprendizado, em crescimento. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Por que sofrem? Olha o que nos diz a espiritualidade. Porque um indivíduo persegue outro indivíduo, não só porque ele seja mau, mas também pelo fato de ser bom. Jesus não foi perseguido, Bezerra de Menezes não foi perseguido, Irmã Dulce não foi perseguida, Madre Teresa de Calcutá não foi perseguida. Por quê? Porque o homem justo aparece como um elemento hostil a outro homem menos justo. A simples presença de um homem mais santo do que eu é para mim uma declaração de guerra, pelo menos uma permanente ofensa. O homem justo é perseguido por causa de sua espiritualidade, tanto pelos indivíduos menos espirituais como também pelas sociedades organizadas, mas apesar de tudo vive num ambiente de paz, felicidade, porque está em comunhão com entidades purificadoras e iluminadas. Bem-aventurados, dele é o reino dos céus. O reino dos céus, porém, está dentro de nós. Para encerrarmos a fala de Bezerra de Menezes, no congresso, na íntegra, uma beleza, digite lá, Bezerra de Menezes, Congresso Espírita Centenário de Chico Xavier. Quando Chico fez 100 anos, em Brasília foi feito um congresso para homenageá-lo e o Divaldo recebe essa mensagem belíssima. Pegamos algumas partes para encerrar o nosso tema da noite. Bezerra de Menezes nos diz: está assinalada a mudança de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Naquela época, assinala-se: firmaste um compromisso com Jesus, abnegação e devotamento. Prometemos que seríamos fiéis. Não fui eu, foi nós. Nós prometemos.
que seríamos fiéis à sua proposta. Abnegação e devotamento. Seríamos fiéis mesmo diante de sacrifícios. Seremos convidados não somente ao aplauso, mas ao testemunho por amor àqueles que não nos amam. É fácil amar quem nos ama. Amar quem nos persegue, nos calunia, exige de nós um esforço. Exige de nós uma luta conosco mesmo para compreendermos a necessidade não que eles têm de ser amados, mas que nós temos de amá-los. Não importa se não nos amem, porque não nos amar é um problema deles. Nós não amá-los é um problema nosso. Então, quantos irmãos dentro da nossa casa que nós temos dificuldade de amar e não fazemos nenhum esforço para tolerar? Vamos ler lá no Evangelho a caridade material e a caridade moral. Então, amar os que não nos amam. Inicia-se a grande transição, as mudanças morais são inevitáveis. Guardemos em nossa alma o compromisso de amor. Jesus espera por nós, sentado naquele jardim, orando, vibrando e mandando legiões de espíritos a nos convidar para acordarmos para a sua proposta de regeneração e de transformação íntima. A terra se transformará quando cada um dos seus habitantes se transformar. Então, me transformar, auxiliar para que os que comigo convivem se transformem, é um trabalho que nos compete. Jesus espera por nós. Que nosso escudo seja o amor. O remédio para os nossos ferimentos, o amor. Nossa ferramenta de trabalho, o amor. Com muito amor, devolvemos a palavra, a direção da casa, agradecendo a oportunidade e rogando a esse ser incomparável Jesus, que nos ama, a nos amparar e nos guardar da sua paz.